Tome muito cuidado com bons pregadores. Bom, eu sou o Jonathan Salgado, você está no Resenhando, esse canal onde nós mergulhamos nas páginas do livros e nos aprofundamos nos assuntos da teologia. Bom, essa frase de abertura, tome cuidado com bons pregadores, ou vou melhorar até um pouquinho a minha frase, tome cuidado com aqueles pregadores que falam de modo muito belo e muito poético ao ponto de cativar a tua atenção. Bom, esse alerta ele não é meu, né? Esse alerta ele é de Agostinho de Hipona. Agostinho, no seu livro A Doutrina Cristã, na verdade, né, no quarto livro dessa obra, onde ele está pensando sobre os estilos retóricos, e ali ele, a partir de Cícero, ele estipula 3 estilos retóricos. O primeiro é o estilo simples, eu espero aqui numa próxima oportunidade falar um pouquinho sobre ele. O último é o estilo sublime, também espero num outro momento mencioná-lo, mas o que eu quero me deter aqui é quando ele fala do estilo que por vezes é chamado de moderado ou temperado, depende da tradução que você encontrar, mas a ideia central desse estilo retórico que Agostinho propõe é pensar num modelo de pregação ou num estilo retórico em que ele seja carregado de beleza, aonde faça parte da prédica, faça parte do discurso do pregador, ali da sua homilia, da sua peça retórica que ele entrega para a comunidade, ele não fique só preocupado com as construções teológicas e bíblicas, o que obviamente ele deve se preocupar, os critérios. Agostinho, antes de chegar nesse quarto livro, ele, nos 3 livros anteriores, ele vai trabalhando questões de interpretação bíblica. Então, isso é uma preocupação secundária, mas necessária, para que o pregador prepare muito bem a sua peça retórica para que a igreja seja, e os seus ouvintes, cativados, encantados com todas as verdades que estão sendo expostas para a igreja. Que ele estude com afinco, que ele se dedique a isso e na hora de apresentar ele se preocupe com toda a beleza dessa exposição. Mas Agostinho, depois de sinalizar muitas coisas que eu não quero me deter nesse momento, ele escreve o seguinte, pensando nesse estilo retórico. Preste atenção na leitura. Os homens têm consagrado esforços ingentes para chegar à finalidade de agradar. Assim, conseguiram persuadir vivamente maus e desonestos de tantas vilanias e indecências, as quais não só deveriam ser execradas, mas ainda detestadas. E as pessoas iludidas veem essas coisas não como fim de aprová-las, mas para o próprio deleite. E ele continua. Ora, que Deus afaste da sua igreja estas censuras que o profeta Jeremias dirigia à sinagoga dos judeus. E aí ele cita Jeremias capítulo 5. Uma coisa horrível e abominável aconteceu na terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes procuram proveitos, e o meu povo gosta disso. Mas que fareis quando chegar o fim? A preocupação de Agostinho com esse estilo retórico que ele apresenta e ele encoraja, com o que ele chama de estilo moderado, com a beleza do discurso, né, trazendo toda aquela engenhosidade para dentro da sua pregação, no sentido de que o pregador pense também em toda uma estrutura harmônica e melódica, não no sentido musical, mas no sentido de peça retórica muito bem construída, ao ponto de cativar a atenção dos seus ouvintes. A preocupação de Agostinho com esse estilo é que ninguém seja disperso no momento da pregação para as verdades que estão sendo expostas. Então, um estilo muito belo de exposição, ele ajuda a manter a atenção do ouvinte. Então, esse estilo, teoricamente, ele tem a serventia de ajudar o ouvinte a compreender a verdade. O problema que Agostinho identifica e alerta aos pregadores da igreja, e a igreja também, consequentemente, é que
Muitos homens têm se esforçado muito em agradar as pessoas, ou seja, em pegar todo esse elemento da retórica, toda essa estrutura de beleza que é cativante, que é bela, é deliciosa de se ouvir, a modulação de voz do pregador, a sua estrutura poética, o desencadeamento de certas ideias carregadas de elementos belos, de apetrechos, de penduricalhos, mas que traz um tom de beleza, de cativar o coração, mas que no fundo não está servindo a verdade, não está servindo as escrituras, não tem o propósito de expor a verdade de Deus. E Agostinho tem uma preocupação muito grande com isso. E ele expõe aqui, olha, que Deus livre a igreja de que aquilo que foi dito lá no profeta Jeremias aconteça. Que os profetas estejam dizendo coisas que não são da vontade de Deus, mas o povo está sendo cativado, ou seja, está sendo atraído e tem se deleitado de tal modo, sem critério, acriticamente, de tudo isso, ao ponto de, mesmo com o fim chegando, eles acreditarem que está tudo bem. E aí ele continua o texto, dizendo o seguinte: ó eloquência, tanto mais terrível quanto mais pura, tanto mais veemente quanto mais sólida, é como um martelo que arrebata as rochas. Ora, semelhante a essa arma é a palavra de Deus a nós dirigida pelos santos profetas e pronunciada pelo próprio Deus. Portanto, esteja bem longe de nós, sim, bem longe de nós, o fato de sacerdotes aplaudirem discursos iníquos e que o povo de Deus ame que isso aconteça, ou seja, ame que tenha sacerdotes que se posicionam contra esse tipo e esse modelo retórico que só quer agradar, que na verdade quer aumentar o número de adeptos, o número de seguidores no Instagram e aumentar o seu público, aumentar principalmente a sua arrecadação. Sim, longe de nós tal demência. Caso contrário, que faremos quando chegar o fim? Por certo, ainda que as verdades ditas pelos sacerdotes sejam menos compreendidas, menos agradáveis, menos convincentes, contudo que sejam ditas. Que se escutem com agrado as ideias justas, não as iníquas. Ora, essas não serão escutadas se não forem expressas com acerto. Está aqui esse grande alerta desse grande homem de Deus, desse grande teólogo da igreja. E eu quero reverberar um pouquinho em cima disso. Talvez esse seja, até o momento, o vídeo mais longo do canal, mas eu considero talvez um dos mais importantes. Há poucos dias atrás, eu escutei um pregador pela internet, na exposição de seu sermão, em que ele dedicou boa parte do seu sermão, um sermão de uns 35 minutos, mas ele gastou aí pelo menos 15 na sua introdução. Eu não vejo problema, eu sei que tem autores aí que não gostam dessa base introdutória muito grande. Por exemplo, eu lembro do professor Jerry Key, no seu livro sobre homilética, fala da objetividade. Alguns autores até delimitam aí coisa de 5 minutos para um período introdutório de uma reflexão, mas eu não tenho esse tipo de preocupação, porque às vezes uma boa e substancial introdução ela é capaz de deixar um terreno muito sólido para as verdades bíblicas que serão apresentadas no sermão. Então, às vezes, uma boa e extensa introdução ela tem esse propósito de ajudar na fixação e na compreensão de elementos que serão ditos, mesmo que de modo mais objetivo e direto, mas que terão a melhor fixação por conta dessa boa base apresentada. Mas esse pregador fez isso, gastou aí seus 15 minutos e construiu um discurso poeticamente, estilisticamente, belíssimo, belíssimo. Sabendo
fazer as pausas adequadas, as mudanças de tonalidade da voz e construir um terreno para depois ler o texto bíblico. O problema é que esse discurso muito belo tinha como o propósito lançar fundamentos sobre um tema que vai contra, na minha percepção, as Escrituras e contra o próprio texto que ele vai usar como elemento de reflexão depois. O discurso se baseava em apresentar um Deus que não está preocupado com as contingências da realidade humana, não está preocupado se eu estou empregado ou não estou empregado, se eu tenho um filho que adoece ou não adoece, porque na cabeça dele depois dizer para alguém que Deus está no controle de tudo, Deus tem um plano de tudo, não é nada confortador, não traz aquele aconchego que deveria. Né? Eu entendo esse ponto de vista, que às vezes naquele momento de dor e de sofrimento, às vezes aquilo não é a resposta que a pessoa queria, aquilo não satisfaz o seu anseio por consolo. Contudo, essa expectativa humana nem sempre é atendida se comparado com as Escrituras. E, na minha percepção das Escrituras, apresenta um Deus soberano e tão soberano quanto um Deus extremamente cuidadoso. Como diz o salmista, que não dorme e que não dormita. Por isso, um Deus que tem preocupações, sim, com as dimensões mais íntimas da minha vida, com as dimensões mais desafiadoras da minha história, até com os momentos celebrativos. Mas ele construiu toda a sua peça retórica introdutória dizendo o contrário, mas estilisticamente perfeita, muito bonita. E depois ele leu o texto de Abacuque, aquele texto que muitos conhecem, ainda que a videira não floresça, o produto da oliveira minta, né? E Abacuque, no final das contas, vai dizer, independente de qualquer situação, eu vou adorar e louvar a Deus. Independente se momentos bons ou ruins aconteçam, eu vou louvar a Deus. E aí, a partir disso, depois de seus 15 minutos de introdução, a leitura desse texto e o uso desse texto, né, a expressão de Abacuque, que eu vou louvar a Deus independente das circunstâncias, que o nosso propósito, de acordo com tal pregador, é nós louvarmos a Deus independente de qualquer circunstância, porque Deus não está preocupado com esses elementos da contingência da vida, com essas pormenoridades da nossa experiência, mas ele só doa a vida, ele é o doador da vida, o negócio dele é da vida, o que vai acontecendo ao longo do decorrer do tempo, isso não tem nada a ver com ele, o que a gente tem que ser é grato a um Deus que está nos dando vida. Bom, o problema que eu enxergo é que o livro de Abacuque apresenta um Deus extremamente soberano. Vemos um profeta intercedendo a Deus por ver o seu povo infiel, vemos Deus respondendo que está atento a toda essa infidelidade que vai enviar Nabucodonosor como elemento de juízo. O profeta entra em crise com aquilo, não como é que um povo pagão vai ser elemento de juízo contra o povo de Deus, ele não aceita aquilo, e nesse diálogo com Deus, Deus responde que não por isso que o povo pagão não seria, então, não receberia o juízo de Deus, não receberia, então, também a paga por todas as suas iniquidades, ele seria instrumento soberano de Deus para corrigir o seu povo, mas também receberiam a justiça de um Deus soberano. Então, o texto do profeta, como um todo, ele vai tratando desse aspecto da realidade ali do povo de Israel naquele tempo, como dessa apresentação que o texto bíblico faz de um Deus que é soberano, de um Deus que é extremamente zeloso e cuidadoso com seu povo, até quando é preciso utilizar justiça com relação ao seu povo para corrigir os seus desvios de caráter, seu desvio religioso, suas idolatrias. Então, mas o ponto aqui não é conversarmos sobre a teologia do livro de Abacuque como um todo. O ponto aqui é que, claramente, uma peça retórica, onde milhares de views,
como peça retórica isoladamente, ela, né, é de uma beleza singular, muito bem construída, muito bem estruturada. Contudo, falta aquilo que Agostinho sinaliza, falta a verdade, a responsabilidade com o texto bíblico. Agostinho, no início desse livro, ele até vai dizer o seguinte, olha, as próprias escrituras nos ensinam como devemos pregar, como devemos ensinar, né? Então, até mesmo na nossa pregação, há um respeito aos princípios das escrituras, né? Ao valor do texto sagrado. Então, o alerta de Agostinho fica para a gente hoje. É muito, muito comum, só você ligar a sua internet aí e procurar, não vou dizer nomes, mas você vê cenários construídos, elementos retóricos colocados, às vezes até elementos de um fundo sonoro, que na minha percepção tem mais uma função de rebaixamento de consciência, para que você não analise à luz do texto bíblico o que está sendo dito ali pelo pregador, mas que você seja cativado, que você seja impressionado, que você seja atraído por aquela peça retórica que muito bem é construída, mesmo que falte verdade ali, falte responsabilidade com a fidelidade na exposição dos textos bíblicos. Isso não quer dizer que o pregador fiel e amante das Escrituras não deva se preocupar em cada vez mais melhorar o estilo e a beleza do seu sermão. Não é esse. O propósito de Agostinho justamente é outro. Aqui ele enriqueça o seu sermão. Mas ele chega ao ponto de dizer no seu texto que, olha, eu prefiro que o pregador se preocupe em ensinar a verdade, mesmo que sem beleza, do que ter um pregador que pega belamente, sem que as verdades e os princípios das Escrituras, o Evangelho, esteja ali enfronhado na sua pregação. Bom, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Fica aqui esse alerta de Agostinho para nós. Vamos tomar muito cuidado com quem estamos escutando, com o que estamos escutando. Vamos aprender com a igreja de Bereia. Quando Paulo foi lá pregar, eles foram para casa olhar as Escrituras e vamos ver se está certinho com o que ele realmente está falando. Vamos conferir, porque cremos na palavra e no texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e por isso o pregador tem responsabilidade de expor isso, fazendo o melhor que ele pode fazer, tentando tanto ser extremamente claro na sua exposição, quanto trazendo beleza, sendo instrutivo e muitos outros elementos. Mas sem nunca suprimir a verdade, sem nunca abandonar a clareza e a veracidade do texto bíblico, tendo por propósito simplesmente agradar as pessoas. Que faço da súplica de Agostinho a nossa, que Deus nos livre disso, que Deus livre a sua igreja de gente que está usando a expertise retórica para aumentar o seu capital, aumentar o tamanho da sua igreja, sem preocupação nenhuma com a revelação, sem preocupação nenhuma com a palavra de Deus. Que Deus nos livre disso. Um grande abraço para todos. Curta aqui o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal para acompanhar os nossos conteúdos. Ative o sininho para ser avisado quando tiver novo conteúdo aqui no canal, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você, abençoe a igreja dele, e que vamos suplicar para que Deus levante servos fiéis às Escrituras e que exponham com beleza e clareza o texto sagrado. Grande abraço.